Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no QualisMed Live, né? Hoje a gente vai falar sobre a terceira principal causa de morte no Brasil, que é o que? A PAC, a pneumonia adquirida em comunidade, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre principal achado clínico de sinais e sintomas para a gente começar. É uma coisa que é relativamente batida, né? Esses conceitos sobre os sinais, sintomas de pneumonia. Então, mas ainda assim é interessante a gente trazer aqui para poder esclarecer. Então, um dos principais sinais e sintomas que os pacientes vão apresentar é tosse, dispneia, dor ventilatório dependente, a famosa dor pleurítica, dor ventilatório dependente, né? O aumento da frequência respiratória, crépitos à ausculta, e ele pode apresentar também dessaturação, né? Então, vê que é um quadro bem, bem característico, né? O paciente com tosse, dispneia, aqui nessa tosse com dispneia ele pode ter também o escarro purulento, né? Um escarro purulento, ele pode ter aqui também, né? Dor ventilatório dependente, tá relacionado pode estar relacionado a complicações, pode não ser especificamente de complicações como derrame pleural, taquipneia, crépito, ausculta, dessaturação. Então a gente tem uma gama de sinais e sintomas aqui que são bem inespecíficos, né? Por essa razão, por ser inespecífico, a gente tem que o diagnóstico da pneumonia ele tem que ter um acréscimo além da clínica, né? Então ele vai ser clínico e radiológico. Beleza? É necessário que tenha algum achado radiológico para que seja definido o diagnóstico de pneumonia. Na diretriz brasileira, ele traz um dado que menos de 40% dos clínicos são capazes de dar o diagnóstico de pneumonia só com sinais e sintomas clínicos. Não tem referência disso aí, eu não sei de onde ele tirou esse dado, mas assim, o diagnóstico, as diretrizes americanas trazem, e a própria diretriz brasileira que traz esse relato aí de que menos de 40% dos clínicos são capazes de dar o diagnóstico, ela no final dessa parte aí que ela trata do diagnóstico, ela fala que tem que ser feito com a radiologia. Então você tem que ter um achado radiológico, né? Por quê? Porque desse quadro clínico todo, de tosse, taquipneia, dessaturação, né, crépito na ausculta, ou tanto de diagnóstico diferencial que a gente tem. E ser perfil B, o paciente pode ter crépito, o paciente pode dessaturar, pode chegar com dispneia, pode chegar com taquipneia. TEP, o paciente pode chegar também com taquipneia, dessaturação. Atelectasia, por alguma razão, qualquer que seja, o paciente pode apresentar dor ventilatório dependente, pode apresentar dispneia, dessaturação. Neopulmonar, né, o paciente vai apresentar também sintomas parecidos, né? Vasculite, doenças do colágeno, bronquiectasia exacerbada, DPOC exacerbada, asma exacerbada, doença intersticial pulmonar. Tudo isso são diagnósticos diferenciais que têm sinais e sintomas clínicos parecidos com a pneumonia. Mas aqui na radiologia elas vão diferir um pouco e no resto do exame físico e da propedêutica eles também vão ter achados diferentes. E aí por isso que é diagnóstico diferencial. Então, o que a gente tem que fazer, né, de radiologia? Raio-x de tórax para todos. Todo mundo que você está suspeitando que tem uma pneumonia, você vai ter que pedir um raio-x de tórax. E, importantíssimo, com relação ao raio-x de tórax, é pedir PA e perfil. Pelo amor de Deus, não esquece do perfil. Muita gente, muita gente só pede o PA. Só pede o PA
e atrapalha na hora da definição diagnóstica, na hora da decisão da tomada de conduta, porque você pediu só o PA e você ficou na dúvida se aquele achado ali era uma consolidação, se era algum artefato, você ficou na dúvida do que era. E aí, porque você só pediu o PA, você ficou com dificuldade. Ou você ou o colega que avaliou depois, né? Então, não esquece de pedir o bendito perfil, beleza? Não esquece, pelo amor de Deus, vai te ajudar muito, vai definir onde é que é, vai ajudar a esclarecer se é uma consolidação, se não é uma consolidação, se é uma neoplasia, se é um tumor fantasma, se tem um derrame pleural pequeno. Tem muita coisa que o perfil ajuda você a esclarecer, então pede PA e perfil. Mas a gente não tem só a radiografia de tórax, né? O raio-x de tórax é um exame que ele é mais barato, né? Mais simples, é mais tranquilo da gente ter disponível, mas em alguns outros ambientes de emergência a gente tem também a ultrassonografia e a tomografia. A ultrassonografia ele é bem mais sensível, ele é bem mais sensível e ele é mais específico também do que o raio-x de tórax, certo? Então ele é um exame que ele é muito bom para a gente definir consolidação, para a gente definir derrame pleural, para a gente definir se tem algum derrame complicado, se esse derrame é loculado ou não. Porém, ele depende do examinador, então é necessário que tenha um profissional treinado em fazer o ultrassom, identificar os achados do ultrassom e ter a máquina disponível, né? Então, apesar dele ser muito bom, a gente atualmente não usa tanto no contexto de emergência, de porta. Pensando em ambientes de UTI, a gente tem mais vivência com isso aí, né? Tem mais acesso à máquina de ultrassom. Mas no ambiente de porta ainda está um pouco precário a disponibilidade de ultrassom, pelo menos nos lugares onde eu trabalho, onde eu conheço, que dá para se trabalhar por aqui. A gente tem também a tomografia, né? Tomografia que aí é um exame que é muito melhor, né, do que o raio-x, do que muitas vezes o ultrassom também. Ele é muito mais sensível, muito mais específico também, tem valor preditivo, negativo, positivo muito bons também. E aí, mas ela é reservada mais para casos que são complicados ou dúvida diagnóstica, né? Dúvida ou o paciente que não melhora. Ou seja, naquele paciente que você começou a tratar, um paciente que já tá no seu serviço há alguns dias e aí ele não está melhorando, você pode pedir uma tomografia de tórax para poder esclarecer melhor o que é que tem no pulmão daquele paciente que está levando ao quadro que ele tem. Ou no quadro que a gente está pensando, um paciente com complicação, um paciente que a gente fez a radiografia de tórax, por exemplo, e viu uma cavitação, então a gente está pensando em tuberculose ou então um abscesso, né? A gente está pensando num derrame pleural complicado. Então, nesses casos mais complicados, a gente pode lançar mão também da tomografia para esclarecer melhor. Depois que a gente fechou o diagnóstico, então, né, o paciente chegou com um quadro clínico sugestivo de pneumonia, chegou com sinais e sintomas, né, tosse, taquipneia, de saturação. A gente fez a radiologia, fez ou raio-x de tórax, ou tomografia, ou ultrassom, e a gente definiu que ele tem uma pneumonia, né? Aí o que é que a gente vai fazer mais? A gente precisa definir, a gente vai ver mais ainda os critérios de internamento, tudo direitinho, mas digamos que a gente vai internar esse paciente, o que é que a gente precisa pedir? Nos pacientes, quando é que a gente vai pedir cultura, por exemplo? O guideline brasileiro, que ele é de 2018, ele orienta a pedir cultura brasileiro. Ele orienta a pedir cultura somente nos pacientes graves. Beleza? Esse aqui é a diretriz brasileira, é isso que ela recomenda. A diretriz americana, ela já orienta pedir nos pacientes já de moderado a grave. A gente vai ver a diferença quando a gente for pensar em estratificação de risco, mas já vou trazendo aqui para a gente ficar ciente que a gente vai pedir cultura basicamente no paciente que está internado, né? Esse aqui são os pacientes que estão internados. O paciente que ele não está internado, o paciente com um quadro de pneumonia leve, a gente não precisa pedir cultura para esses pacientes, beleza? Outros
outra pesquisa, né, etiológica que a gente pode pedir. A gente pode ver a questão de fazer PCR, fazer a pesquisa de vírus, né? Essa pesquisa de vírus, os guidelines americanos eles trazem mais com relação à sazonalidade. Então, em época endêmica, né, época de endemia, de como é? Epidemia, né, em época de epidemia de vírus, né, infecção viral, a gente vai pesquisar vírus para a gente poder definir se essa infecção é viral ou não, se é uma infecção que ela é uma co-infecção. A infecção por vírus associada às pneumonias ela tem uma particularidade de que quando os estudos mostram, né, os estudos observacionais mostram que quando existe uma infecção, uma co-infecção, vírus mais uma bactéria, né, a gente tem um paciente que ele é muito mais grave, é um prognóstico muito pior, um paciente que evolui para mortalidade muito maior, né? Então fica aí nessa dúvida muitas vezes essa questão do vírus, se ele é um agente que ele propicia a infecção ou se ele é um agente que infecta junto, né? A gente sabe que o vírus ele tem um mecanismo de ele piorar um pouco a defesa e ela tem inclusive fator de risco para a gente ter pneumonia, infecção por influenza. Então ele piora um pouco o mecanismo de defesa, ele gera uma reação inflamatória e favorece a infecção bacteriana, né? Então pode ser que esse mecanismo aí seja responsável por infecções mais graves relacionadas a vírus, né? A gente tem também, quando a gente tem pacientes mais graves, né? Esses pacientes aqui que ele é grave ou ele é moderado a grave, a gente pode também pesquisar, né, outros por germes atípicos também, né? Particularmente a Legionella. No paciente moderado, ele geralmente não faz infecção por Legionella não. É uma infecção atípica, né, um germe atípico que pode causar pneumonia. E um achado interessante da pneumonia por Legionella é porque ele pode alterar a AST e a ALT, né? Ele pode causar sintomas gastrointestinais e ele faz hiponatremia. Esse é um achado bem característico da Legionella. Então, se você tem um paciente que você está suspeitando de pneumonia, alteração de ST-LT, tem achado gastrointestinal como náusea, vômito, diarreia e tem uma hiponatremia, a gente tem que pensar em Legionella, beleza? Outros marcadores que a gente pode pedir, né, além de a gente solicitar culturas, os pacientes que a gente vai internar, os pacientes mais graves, mas ali naquele momento diagnóstico, PCR ou procalcitonina. PCR e procalcitonina, eles têm um valor mais prognóstico e de poupar antibiótico, né? Qual é o contexto de poupar antibiótico aqui? Prognóstico e poupar antibiótico. Vamos lá, primeiro, prognóstico, né? Se viu que os pacientes que eles tinham PCR aumentada, né, na admissão e os pacientes que eles mantinham a PCR alta, eles tinham uma evolução, um desfecho pior, né? E com relação aos pacientes que chegavam com PCR alta e depois do tratamento, 48 horas, eles começavam a baixar a PCR, tinha uma redução rápida da PCR, sugerindo uma resposta ao tratamento, né? Eles tinham um prognóstico melhor, tinham uma mortalidade bem menor. Então, nesse ponto, a PCR tem um valor prognóstico que ele é bom, né? Então, se o paciente está evoluindo com uma queda de PCR, é um bom sinal. Se o paciente está evoluindo com não tá baixando a PCR, isso aí é um sinal para a gente ficar mais atento. Então, um paciente que pode evoluir mais grave, beleza? E também na questão de poupar antibiótico. Qual é a relação do poupar antibiótico? A procalcitonina atualmente está sendo muito estudada, se pesquisando se o achado dela aumentado ou não, ela vai indicar a gente iniciar um antibiótico ou não. Por quê? A procalcitonina ela sobe principalmente em infecção bacteriana. Então, se não tem bactéria, se a infecção é por vírus, a procalcitonina não sobe, tá?
ela tem um ponto negativo que ela também não sobe quando é uma infecção por atípico ou quando é uma infecção bacteriana que está muito no início, por exemplo, uma infecção por um germe atípico ou então por um vírus, e aí está tendo uma co-infecção bacteriana, está no começo desse quadro infeccioso por essa bactéria típica, ela também não sobe, então ela tem esse problema aí. Mas basicamente, como ela sobe por uma infecção que é só bacteriana, então se você pega um paciente que ele tem os achados clínicos sugestivos, né? E aí você prega uma procalcitonina, a procalcitonina não vem alta, alguns estudos sugerem que você não deve começar o antibiótico, existem algumas recomendações que sugerem que você não deve iniciar antibiótico se você puder vigiar esse paciente de perto, né? E já se ela vem alta, né, você teria mais respaldo para iniciar o antibiótico. Porém, esses estudos ainda não são tão bons assim, não tem evidência suficiente para a gente bater o martelo e dizer que a procalcitonina ela é boa para a gente iniciar ou não o antibiótico, né? Porém, para a gente suspender o antibiótico, ele tem se mostrado um marcador positivo, assim, um marcador que ele muda a quantidade de antibiótico que a gente usa. Então, por isso que ele entra nesse contexto aqui de poupar antibiótico. Por quê? Quando o paciente está em tratamento e a procalcitonina baixa e se mantém baixa, né? Então, isso aí sugere para a gente uma boa resposta associada a uma resposta clínica. Claro, obviamente que você não vai suspender só por causa da procalcitonina, né? Associado a uma resposta clínica, o paciente está tendo evolução clínica satisfatória, você pode suspender o antibiótico a depender do resultado da procalcitonina. Então, dessa forma, os estudos mostraram que se usou menos antibiótico do que sem usar a procalcitonina para a definição do tempo de antibiótico, né? Porém, ainda assim, ainda é um quadro, ainda é um marcador que ainda está sendo estudado, então a gente não tem um ponto de corte bem definido, tá uma coisa ainda meio inicial, mas futuramente isso aqui vai ser acredito que vai ser uma coisa que vai estar bem definida e que vai ser bem usada, né? Não acho que é uma coisa que a gente tem disponível em todos os lugares, né? Eu particularmente não vi ainda, mas é uma coisa para a gente ficar ligado e ficar atento, porque ele tem mostrado um resultado bom. E aí, né, voltando aqui para a relação dos scores, né, clínicos, para a gente definir se a gente vai internar esse paciente, se a gente não vai internar esse paciente, como é que a gente vai fazer, né? A gente viu lá, o paciente tem sinais clínicos sugestivos, a gente fez a radiologia, o paciente tem um achado radiológico típico, a gente tem particularmente dois scores que são o que os guidelines recomendam, são os dois que são mais utilizados, né? A gente tem o PSI, né, que é o Pneumonia Severity Index, e a gente tem o CURB 65, né? O PSI, o que é que ele tem de particularidade? Ele é um score bem completo. Ele é um score que vê 20 variáveis, né, e ele divide o paciente em 5 níveis, né, em 5 classes. Dessas 5 classes, a gente tem de 1 a 5, né? Vou botar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses dois aqui, eles são tratamento ambulatorial, né? A gente define esse paciente aqui para tratamento ambulatorial. Esse aqui, a gente avalia o internamento em ala, né? Enfermaria. E esses aqui são os pacientes mais graves, né? São os pacientes mais graves. Os pacientes 4 e 5. Né? Quanto mais o paciente pontua, mais grave ele é. Né? Um dado interessante do PSI, esse ponto de corte aqui do internamento é 70, beleza? Um dado interessante do PSI é que ele considera a idade, né? Então, a idade do paciente ele já soma a quantidade de pontos. Então, por exemplo, paciente de 60 anos, ele já vai entrar aqui nos scores como 60. E aí ele vê comorbidade, ele vê os dados clínicos, né, pressão, saturação, exames laboratoriais. Então ele é um score bem completo. Porém, ele é tão completo assim que é difícil de decorar, né? Então ele é difícil de ser usado na prática. Mas assim, a gente pode usar calculadora, celular, hoje em dia a gente tem disponível tudo isso aí, né, tecnologia para ajudar a gente a essa definição, né? O que a gente usa mais, que é mais fácil, mais tranquilo, porque é fácil decorar,
é o CURB-65, né? O que é o CURB-65? É a inicial de cada critério que a gente vai avaliar, né? C, de confusão mental. Então, o paciente com confusão mental ele faz um ponto. Cada um aqui soma um ponto. U, de ureia, maior do que 50. Então, tem uma ureia maior do que 50 ao exame, faz um ponto. Aqui, R, de frequência respiratória, né? Respiratory rate aqui, em inglês, maior do que 30, né? Aqui, o B, né? É de pressão arterial, né? Aqui de blood pressure. E aqui vai ser a PA sistólica menor do que 90 ou a diastólica menor do que 60. E aqui 65 anos. Beleza? Então, paciente com confusão mental ou ureia maior do que 50, frequência respiratória maior do que 30, PA sistólica menor do que 90 ou diastólica menor do que 60 e 65 anos. E aí, a depender do somatório dos pontos aqui, a gente vai definir para onde é que o paciente vai, né? Se o paciente vai ficar internado, se o paciente vai ser tratado em casa, se o paciente vai para a UTI. Então, o máximo que o paciente pode fazer aqui são 5 pontos, o mínimo é 0. Então, o paciente, se ele fizer 0 ou 1 ponto, sendo esse ponto 65 anos, né? Ele é ambulatorial. O paciente que fizer 1 ponto sem ser a idade, né? Ou 2 pontos, você vai considerar o internamento dele. E o paciente maior ou igual a 3 pontos é o paciente que a gente considera como grave. Quatro a 5 é o paciente que a gente vai mandar para UTI. Agora, vê uma coisa. O paciente, assim, se você quiser decorar isso aqui, beleza, você pode decorar, não é difícil. Peraí que eu tô no calor. Não é difícil você decorar, é um score simples, é um score que é tranquilo você decorar, mas preste atenção no negócio. Se o paciente não tiver nada disso aqui, ele chegar só com confusão mental, você vai dar alta para ele, mesmo se você saber o score, você vai dar alta para ele. Um paciente que chegou com confusão mental, rebaixamento de nível de consciência, o paciente tem 50 anos, chegou com alteração do nível de consciência e ele tem... a frequência não está tão alta, vamos dizer que ele esteja com uma frequência respiratória de 26, tá saturando ok, mas tem crépito, tem um raio-x com opacidade, né, com condensação. Você vai dar alta para o cara que ele tem só confusão mental, você não vai dar alta. O paciente que chegou com uma frequência respiratória de 30, ele só tem a frequência respiratória de 30. Você vai dar alta para esse cara? Não tem como dar alta para esse cara. O paciente que chegou com uma pressão sistólica baixa, né, o paciente chegou hipotenso, tem como dar alta para ele? Não tem como dar alta para esse cara. Então, assim, é um score que a gente tem esses dados aqui, mas é um score que, se você tiver conceitos de atendimento do paciente, da avaliação inicial do paciente, você não vai dar alta para esse paciente com um CURB de 1 para cima, esse paciente sempre vai ficar internado. E se você pensar que o paciente que faz 3 pontos, por exemplo, é o paciente que chegou com confusão mental, hipotenso e com a frequência respiratória maior do que 30, esse paciente é para ficar na enfermaria? Não. É um paciente que ele está grave, né? Um paciente que ele tem uma frequência respiratória acima de 30, está com confusão mental, está com a pressão baixa, ou então um paciente idoso com a frequência aumentada, hipotenso, paciente idoso com a frequência aumentada e confuso, né? É um paciente que ele é já bem mais grave. E se você lembrar de um outro score que a gente tem que usa confusão mental, frequência respiratória e PA, né? Que se você, acho que você deve estar lembrando agora, e se você não está lembrando, eu vou lembrar que é o QuickSOFA, né? Que a gente vai ver a parte de confusão mental,
confusão mental, PAS menor do que 90 e frequência respiratória maior do que 22. Então, um paciente que chega para você, que ele tem 2 achados aqui, né? 2 achados aqui, ele passou no QuickSOFA para você pensar para você pedir os outros exames, né? Para você colocar ele no SOFA. Ele tem 2 achados aqui. E você está pensando que ele tem uma pneumonia? O que é que esse paciente tem? Sepse. Então, esse paciente ele vai ficar internado. O paciente séptico ele vai ficar internado. Então, assim, se você tiver uma noção da avaliação inicial desses critérios clínicos do QuickSOFA para um paciente que está infectado, você não precisa nem decorar isso aqui. Mas para efeito de documentação em prontuário, se você quiser deixar tudo bem organizadinho, você pode usar o PSI e o CURB, até também para avaliação prognóstica mais para frente, toda essa questão aí. Mas de forma prática, de forma objetiva para o dia a dia, não precisa decorar não. O paciente que tiver essas alterações é um paciente que ele está grave, é um paciente que tem um red flag lá da avaliação inicial do paciente. E aí como é que a gente trata? Né? A gente viu o quadro clínico do paciente, a gente viu os scores que a gente vai colocar o paciente, né? Então, e agora a gente vai ver o tratamento. Esse tratamento vai se diferenciar tanto com relação ao score clínico, ao paciente que você vai internar ou não, né? Como para onde esse paciente vai e que outros achados ele tem, que outros dados da anamnese e do exame clínico ele tem. Eu dividi aqui, né, os guidelines trazem várias possibilidades, eu dividi basicamente em 2 tipos de paciente. O primeiro paciente, eu vou colocar até de verdinho, é um paciente que é beleza, é o paciente sem comorbidade, é o paciente sem uso de antibiótico em até 90 dias, é o paciente sem doenças crônicas como DPOC, DRC, DHC, né? Doença renal crônica, doença hepática crônica, imunossuprimido. O paciente não é imunossuprimido, né? É o paciente que não é etilista. Então, nesse paciente aqui, o paciente 100, né? O paciente número 1, não tem comorbidades, outras, né? Além dessas doenças crônicas, DPOC, DRC, DHC, imunossuprimido, etilista. O paciente não fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 90 dias. A gente pode usar 2 antibióticos, basicamente. Ou beta-lactâmico, ou macrolídeo. A diretriz brasileira ela traz que você pode usar tanto o macrolídeo, né, a azitromicina, ou um beta-lactâmico como a amoxicilina. Essa é a primeira escolha. Um desses 2. Beleza? Para esse paciente, que é o paciente mais tranquilo, é o paciente que você vai tratar ele ambulatorialmente, na grande maioria das vezes, não tem comorbidade, não tem uso de antibiótico, não tem nenhuma doença crônica, outra, né? Então você vai fazer o beta-lactâmico, a amoxicilina ou o macrolídeo, que vai ser a azitromicina. Desse paciente aqui, quanto tempo a gente vai tratar, né? Por quanto tempo a gente vai usar esse medicamento? Se a gente fizer o beta-lactâmico, a gente pode usar de 5 a 7 dias. Se a gente usar o macrolídeo, a gente pode usar por um pouco menos de tempo. A gente pode usar até de 3 a 5 dias. Né? A azitromicina, 500 mg, uma vez ao dia, a gente pode usar por 3 dias até. Se o paciente teve uma resposta boa, tá bom de antibiótico. O beta-lactâmico, a gente vai usar a amoxicilina, né? Particularmente a amoxicilina, 500 mg de 8 em 8, ou 875 de 12 em 12, por esse período aqui de 5 a 7 dias, e aí vai avaliar a resposta do paciente, né? Obviamente ele tem que ter uma resposta de 48 a 72 horas, caso ele não tenha essa resposta, a gente vai precisar fazer mais coisa para ele. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai resolver isso aqui, vai resolver essa pneumonia desse paciente com esse tratamento.
a gente não precisa se preocupar atualmente. A diretriz brasileira traz isso, que a gente não precisa se preocupar com bactérias resistentes a tanto a beta-lactame quanto o macrolídeo, né? A gente não tem essa resistência tão importante como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você for olhar os textos americanos, eles têm uma resistência bem maior do pneumococo, inclusive eles não usam o macrolídeo lá por essa questão de resistência, e o beta-lactâmico lá eles colocam para fazer 1 grama de amoxicilina 12 em 12, então eles dão uma dose bem maior por essa questão de resistência do pneumococo deles. Então, para a gente aqui não, para a gente basta a amoxicilina por 5 a 7 dias ou o macrolídeo por 3 a 5 dias, que está tranquilo nesse paciente aqui, sem essas comorbidades, né? Se o paciente é o paciente tipo 2, que é o paciente com qualquer coisa dessa aqui, né? É o paciente que tem alguma comorbidade, é um paciente cardiopata, é um paciente DPOC, é um paciente DRC, é um paciente DHC, é um paciente que pode ser imunossuprimido, antilista, o paciente fez uso de antibiótico recente, né, nos últimos 3 meses. Aí nesse paciente a gente vai usar os antibióticos. É parecido, né? O que a gente vai usar é beta-lactâmico, mais macrolídeo. E aí, a gente vai usar beta-lactâmico com macrolídeo nesse paciente que ele tem alguma comorbidade, que ele tem alguma coisa, um paciente que ele não é tão tranquilo, não é um paciente tão simples, sem nada, simplesmente pneumonia, um paciente que tem uma doença mais a pneumonia, ou usa um antibiótico uns 3 meses, a gente vai usar beta-lactâmico com macrolídeo. E também nesse paciente que a gente vai internar, a grande maioria das vezes a gente vai usar beta-lactâmico com macrolídeo. Vai usar a associação, que é o famoso Batman e Robin, né? Ceftriaxona com azitro. A gente usa bastante isso aqui, particularmente aqui em Pernambuco, pela incidência grande de tuberculose. A gente não usa quinolona respiratória porque ela pode falsear exames de tuberculose, tudo isso aí é uma opção também no tratamento da TB resistente, então a gente usa muito aqui ceftriaxona com azitromicina, né? É a escolha que você vai fazer no paciente que ele tem comorbidades e que está internado particularmente, né, por causa da ceftriaxona. A não ser que você vá fazer hospital-dia, tudo isso aí, você tiver disponibilidade disso aí. Mas, na grande maioria das vezes, é ceftriaxona com azitro, o paciente está internado. Se você está pensando num paciente ambulatorial, é um paciente que ele tem comorbidades, mas ele fez zero no CUB, né? O paciente chegou com tosse purulenta, tinha um pouco de dispneia, mas não tinha nenhuma alteração do sinal vital, e você fez 0 pontos no CUB, ele tinha uma história de DPLC, você pode fazer outros antibióticos beta-lactâmicos, você pode fazer, por exemplo, amoxicilina com azitro, né? Ou então, a outra opção desses pacientes é a gente usar quinolona respiratória. Que é particularmente levo ou moxifloxacina. Beleza? São as quinolonas que elas têm cobertura para germes atípicos, né? Então, por isso que elas são chamadas de quinolona respiratória, porque elas têm cobertura para germes atípicos que infectam, que causam infecção respiratória. Beleza? Então, assim, basicamente é isso aqui que a gente tem de tratamento para esses casos. A gente tem outras situações, né, que a gente pode também avaliar o tratamento desses pacientes. Sim, lembrando desses pacientes aqui, a gente já vai tratar por um pouquinho mais de tempo, né? Particularmente paciente internado, a gente vai tender a tratar ele de 5 a 7 dias, e nos pacientes mais graves a gente vai tratar de 7 a 10 dias, né? O paciente que ele está mais complicado. Então, pelo menos 7 a 10 dias no paciente mais grave, mas a escolha do antibiótico é a mesma. Lembrando que no paciente mais grave, a gente vai entrar com essa terapia empírica, por exemplo, ceftriaxona mais azitro, e aí vai solicitar cultura, vai pedir marcador, ver se tem algum marcador viral, né? Vai ver se tem algum germe atípico, e aí dependendo do achado que vier,
né? Se vier alguma bactéria, a bactéria que é resistente, a gente roda o esquema antibiótico, se vier uma bactéria que é mais tranquila, que é sensível a algum outro antibiótico, a gente descalona o antibiótico, né? Tem outros dados aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tratamento, que é com relação a algumas populações específicas, né? Por exemplo, o paciente que teve internamento, paciente com internamento nos últimos 3 meses, né? O paciente que teve internado nos últimos 3 meses, ele pode estar colonizado por bactéria multiresistente, ele pode estar colonizado por algumas bactérias mais hardcore, né? Sem ser uma bactéria do bem, né? O paciente que faz uso de IBP, o paciente que faz uso de IBP também, ele tem uma tendência a ter uma infecção por germes resistentes também. O paciente que ele é imunodeprimido, né? O paciente que é imunodeprimido, o paciente que faz hemodiálise, o paciente que ele tem alimentação por sonda nasointeral. Então, esse paciente aí, a gente pode ter infecções mais complicadas, né? O paciente que tem também, que ele já tem um relato de MDR, né? Alguma cultura com MDR, ou o paciente que tem MRSA nasal, né? Paciente que a gente tem uma cultura que tem MRSA nasal. Então, nesses pacientes aqui, eles podem ter germes resistentes. Então, todo paciente que chegar assim, a gente pensa num quadro um pouco mais grave, né? E aí, vamos começar aqui pensando, o paciente tem um internamento recente, o paciente que faz IBP, o paciente imunodeprimido, eles têm uma possibilidade maior de ter infecção por gram-negativo, né? Gram-negativo e particularmente gram-negativo resistentes ou pseudomonas. Então, para esses pacientes, a gente tem que cobrir germes gram-negativos. Pensando no quadro de uma pneumonia, que a gente vai, a ideia é a gente começar com beta-lactâmicos. A gente pode começar, por exemplo, com beta-lactâmico que pega pseudomonas, que é o tazocin. A gente pode começar a tratar esse paciente com tazocin pensando nesse quadro, né? A gente pode também usar o Zinforo, né? Que é a ceftarolina. Ele vai ter uma cobertura para gram-negativo, vai ter uma cobertura também para MRSA. A gente pode pensar aí nesses pacientes que têm quadros de infecções mais importantes. Se a gente estiver pensando, por exemplo, num paciente que tem uma bactéria MDR, que já tem algum quadro, alguma bactéria identificada mais resistente, ou a gente está pensando numa infecção por gram-negativo mais grave, o paciente tem mais riscos para gram-negativo, a gente pode começar também com carbapenêmico, né? Então, nesse paciente a gente pode usar esses antibióticos, né, pensando numa cobertura mais ampla para tratar esses pacientes que eles terminam tendo infecção mais grave, né? Para o MRSA, a gente pode usar, né, a Vanco. Os guidelines trazem linezolida. Mas por que eles trazem linezolida? Porque eles não têm teico lá nos Estados Unidos. Eles não têm teico. Então, você pode usar teico também, ele vai cobrir, ele tem até um perfil mais seguro do que a Vanco, né? E aí, você pode usar teico, Vanco ou linezolida para cobrir os MRSA, né? O Staphylo aureus resistente à meticilina, beleza? Então, esses antibióticos é o que a gente pode fazer pensando nesse germe resistente, né? Então, são essas possibilidades que a gente tem, beleza? Outro dado para a gente ver é a questão do corticoide, né? Quando é que a gente vai usar corticoide para os pacientes? Quando a gente vai usar corticoide? A gente só tem uma definição clara, a gente só tem uma evidência de resposta boa, né, para o paciente que é grave. É o paciente que ele preenche os critérios para usar corticoide lá, o paciente que ele vai estar séptico, né, o paciente grave, ele é um paciente séptico, ele é um paciente que ele vai preencher os critérios para você usar o corticoide. Você pode usar a metilprednisolona, você pode usar o esquema de corticoide também sugerido, que é a hidrocortisona,
50 miligramas, né, de 6 em 6 horas. Você pode usar prednisona, 50 miligramas dia também. Você tem essas possibilidades aí de corticoide, mas só para o paciente grave. O paciente que ele tem infecção leve, o paciente que tem infecção moderada, então o paciente que fica internado em enfermaria, o paciente que você vai tratar ele ambulatorialmente, você não precisa fazer não precisa fazer corticoide, porque não há evidência de benefício. Então, prescrever o corticoide para esse paciente não muda a evolução natural da doença, não diminui a mortalidade. Você está só gastando um corticoide, você está só expondo o paciente a um efeito adverso relacionado ao corticoide. Então, não precisa fazer corticoide para esses pacientes, beleza? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês sobre pneumonia, né? Pensar um pouquinho sobre essa questão dos sinais e sintomas clínicos, que são muito inespecíficos, então você precisa de um achado radiológico para poder diagnosticar. Sempre pedir PA e perfil do raio-x, pelo amor de Deus, né? Quando o paciente ficar internado, pedir culturas, né? O guideline brasileiro ele traz para você solicitar cultura só no paciente grave. Eu acho que é interessante a gente solicitar cultura, hemocultura, cultura de escarro para o paciente que ele está internado, mesmo não estando grave, porque ele está internado, então se a gente pode usar, seria benefício. O guideline americano ele traz essa recomendação já no paciente internado, né? Então paciente moderado. Internar os pacientes que tiver alterações de sinais vitais, né? O paciente taquipneico, o paciente com confusão mental, o paciente que ele tiver alguma alteração de função renal. Então, se você quiser usar o PSI para ter mais dados clínicos, né? Ter mais um suporte melhor, mas se você avaliar o paciente, qualquer alteração de sinal vital, o paciente que ele vai ficar internado. E o tratamento a gente faz com beta-lactâmico ou macrolídeo para o paciente ambulatorial. Então, você pode usar ou amoxicilina ou azitro, né? E no paciente que ele vai ficar, que ele tem mais comorbidades, mesmo ambulatorial, você deve usar os dois, amoxicilina com azitro. No paciente que fica internado, ceftriaxona com azitro é uma recomendação boa, tem um espectro amplo de tratamento. Uma opção é você usar a quinolona, né, mas a gente sabe que tem muitos efeitos adversos, né, relacionados à quinolona, prolongamento de QT, diminui o limiar convulsivo, faz aneurisma de aorta, ruptura de tendão. Então a gente reserva para o paciente que ele é um paciente mais grave, é um paciente que você não tem a opção de usar beta-lactâmicos, né, com macrolídeo. Então nesses pacientes aí a gente reserva o paciente, não tem outra opção, a gente faz a quinolona, né. E para essa população aqui, populações especiais, né, um paciente que tem infecção por MRSA, um paciente que a gente está pensando na infecção por gram-negativo, por internamento recente, ter feito uso de vários esquemas antibióticos, paciente faz uso de DP, paciente imunossuprimido, a gente vai fazer uma cobertura um pouco maior. E aí, particularmente, uma droga que a gente pode começar o Tazocin, né, um paciente que teve internamento, você está pensando em gram-negativo, pode começar o Tazocin, mas se você quiser lançar a mão de drogas mais potentes, de um espectro mais amplo, um paciente que está mais grave, você pode usar um carbapenem, como meropenem, por exemplo, e aí depois de escalonar a depender das culturas, que lembrando, você vai coletar as culturas desses pacientes graves. Essa aí é uma recomendação formal aí, tanto do guideline brasileiro quanto dos guidelines americanos. Beleza? É isso que eu queria conversar com vocês e até a próxima.